estar com vocês aqui em Caruaru, a convite do pastor Bruno e hoje do pastor Rafael me recebendo aqui na igreja para lidar especificamente com um tema nessa manhã sobre o compromisso do líder com a sã doutrina. A maneira como o líder, a maneira como pessoas que servem, ensinam, precisam estar necessariamente, obrigatoriamente comprometidas com a sã doutrina. Eu quero fazer um passeio com vocês pelas cartas de Paulo, a Timóteo, na sua primeira e segunda carta, lendo uma série de textos que falam sobre essa relação que o obreiro, o líder, precisa ter com a sã doutrina. Talvez eu vá mais mencionar alguns textos do que propriamente ler todos eles. Eu quero começar mencionando 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, quando Paulo diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Alguns apostatarão da fé. É importante a gente entender aqui o significado da palavra fé, que é um termo usado várias vezes ao longo das Escrituras, especialmente no Novo Testamento, com três significados básicos. A palavra fé tem uma conotação de fé em termos salvíficos, ou salvação, Somos salvos na medida que temos a nossa fé em Jesus. Isso é dom de Deus, é graça e bondade do Senhor. Somos justificados por meio da fé, quando então nós cremos e confiamos na suficiência da obra de Cristo Jesus em nosso favor. A palavra fé também tem um significado de virtude, relacionamento, intimidade com Deus, algo mais vivencial, onde aqueles que já foram salvos com Cristo agora têm livre acesso a Deus, têm toda a proximidade para com Deus, Por isso que o autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer, precisam ter fé que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. E o terceiro significado da palavra fé, que é a que eu entendo que Paulo está usando nesse versículo 1 aqui, quando ele diz: alguns apostatarão da fé, é fé como conjunto de doutrinas. Fé em termos de um bojo, um conjunto doutrinário fundamental, essencial, que expressa muito bem aquilo que a gente chama de fé do Evangelho, que é um termo que Paulo usou em Filipenses capítulo 1, lembra? Fé evangélica ou fé do Evangelho. É o mesmo uso que Judas, no verso 3 da sua carta, faz. A fé que foi de uma vez por todas entregue aos santos. Isso quer dizer que existe um conjunto doutrinário essencial, fundamental, em que os crentes precisam acreditar. É interessante que na língua grega não existe uma distinção entre ter fé e acreditar. Há um único termo com esses dois significados. Então, quando nós dizemos que nós temos fé em algo, nós estamos dizendo que nós acreditamos neste algo. Acreditamos na autenticidade, na veracidade, legitimidade desse algo. E quando nós pensamos em fé como conjunto de doutrinas, existe então uma série de verdades reveladas por Deus, nas quais nós devemos crer por causa da sua veracidade, por causa da sua autenticidade, por causa da sua legitimidade. E Paulo diz que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, alguns apostataram da fé. Esse últimos tempos, ou últimos dias, não aponta simplesmente para uma escatologia que nós ainda aguardamos quanto à volta de Jesus, quanto à nossa eternidade com Ele. Não, últimos tempos é um conceito que vem desde o Antigo Testamento, que os profetas estão desenvolvendo, e que o próprio Jesus usa, e os apóstolos Paulo e Pedro usam bastante, para apontar para todo aquele período que, desde o início do Novo Testamento, com o nascimento, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus,
O povo de Deus entrou nesses últimos tempos. Então Paulo está dizendo que nos últimos tempos, que é exatamente aquele momento em que ele já vivia, o momento pelo qual a igreja passou ao longo dos seus próximos séculos e que nós nos encontramos, e a igreja de Jesus se encontrará até Jesus voltar, nesse período pessoas apostatariam da fé. Fé não em termos de salvação, mas fé como conjunto de doutrinas. Por quê? Olha a sequência do verso 1. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então há um contraste aqui muito nítido entre esse conjunto doutrinário em que os crentes devem acreditar porque expressam a suficiência da sua fé em Jesus, e esses ensinos de demônios ou espíritos enganadores. E ao longo de todo o Novo Testamento, Jesus já prenunciava isso. Nós vemos que alguns grupos que nós conhecemos como judaizantes, que são basicamente judeus infiltrados nas comunidades cristãs, se adentravam nessas comunidades com o propósito de perverterem a doutrina em que os cristãos acreditavam. Por quê? Porque no primeiro momento o cristianismo surge dentro do judaísmo, e o primeiro grupo que recebe a salvação é justamente o grupo dentro do judaísmo, que agora, convertidos ao cristianismo, começa a se distanciar cada vez mais do judaísmo, o que faz com que muitos judeus, contrariando esse movimento cristão e não desejando perder alguns dos seus adeptos ou simpatizantes, começam a se infiltrar nas comunidades cristãs para perverter a doutrina. Por exemplo, se você lê Judas, a carta de Judas, se você lê 2 Pedro, Atos, capítulo 15 e algumas outras porções, você vai ver que esses judeus não convertidos adentravam nessas comunidades cristãs para perverterem, para levarem alguns a apostatarem da fé. Essa apostasia, ela não diz respeito a crentes, Nós temos muita certeza ao longo das Escrituras que cristãos não apostatam, porque a graça que salva é a mesma que santifica e sustenta, e pessoas são preservadas na fé em Jesus, não porque elas sejam boas ou obedientes por si mesmas, mas porque o sacrifício de Jesus é suficiente e completo para garantir a nossa eternidade com Deus. No entanto, muita gente, em algum momento, abraçaria algumas dessas doutrinas equivocadas, doutrinas estranhas. E é interessante que o conceito de heresia ao longo do Novo Testamento desenvolve-se da seguinte forma. A palavra heresia, ela significa literalmente partido ou facção. Então, um exemplo, a seita dos fariseus ou partido dos fariseus. O termo usado, o termo grego usado é heresia, ou hairesis, que significa o partido, a facção. Mas na medida que a fé cristã, a doutrina cristã, já está muito bem fundamentada, todo mundo já vê que é distinta do judaísmo, começa a chamar até os próprios cristãos de hereges. Para os judeus, os cristãos são hereges. Por quê? Porque eles se desviaram da doutrina judaica. Eles se desviaram daquele conjunto doutrinário fundamental do judaísmo. Mas, dentro das comunidades cristãs, e talvez alguns de vocês se lembrem dessas expressões, pessoas que divulgavam raciocínios falazes. Lembra dessa expressão em Colossenses? Lembra da ideia de genealogias sem fim, falatórios inúteis ou profanos? Esses termos, que são muito usados em Colossenses, são muito usados em Timóteo, e uma outra expressão que aparece em Hebreus capítulo 13, doutrinas estranhas, aponta para algumas heresias que estavam surgindo dentro da comunidade, esses ensinos de demônios ou esses espíritos enganadores. Judas vai dizer que tinha gente que adentrava sorrateiramente na comunidade cristã com o propósito de perverter a liberdade cristã, tornando-a em libertinagem.
Então, havia muita promiscuidade acontecendo nessa época. Gente que dizia o seguinte: olha, somos livres em Jesus, todos os nossos pecados estão perdoados, portanto não importa o que nós façamos com o nosso corpo, nós estamos livres de todo pecado. Então pouco importa o pecado que você comete no seu corpo, o seu espírito está garantido em Jesus. Então a libertinagem, a imoralidade sexual começou a adentrar em algumas dessas comunidades, porque gente de fora pervertendo a moralidade. Algumas outras heresias que surgiram dentro do cristianismo, e vocês veem isso em Atos capítulo 15, é a imposição da lei mosaica, seja pela prática do batismo, a prática da circuncisão, tá? Então, se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos. A observância de um calendário, que nós chamamos de calendário litúrgico, que o judeu respeitava dias específicos de jejuns, dias específicos de festividades, a observância obrigatória do sábado. E Paulo fala sobre isso em Romanos 14, e ele fala também em Colossenses capítulo 2 e capítulo 3, que tem gente que está impondo o calendário judaico à comunidade cristã, e além disso, a dieta alimentícia. Se você se lembrar, o Antigo Testamento fala que o judeu, pela lei de Moisés, o judeu não poderia comer uma série de alimentos porque eram chamados de impuros. Mas a própria experiência de Pedro, em Atos capítulo 10, já diz que, Deus dizendo, aquilo que Deus santificou, não é o ser humano quem diz que isso é impuro. Ou seja, a liberdade para vocês comerem, mas o judeu estava impondo essa dieta. E isso você pode comer, isso você não pode comer. Com que propósito? Dizer o seguinte: se você não praticar isso, você não é salvo diante de Deus. Você não pode ser salvo. Isso começou a minar a doutrina cristã, do em que consiste a suficiência e completude da obra de Jesus em nosso favor. Porque veja, todas as vezes que alguém diz que, no caso de cristãos, salvos em Cristo, se você não fizer A, B, C, D ou E, você não é salvo, então essa pessoa está dizendo que o sacrifício de Jesus não é suficiente. Então eu preciso de Jesus e mais alguma coisa. Veja que a libertinagem e imoralidade sexual diz o seguinte: o que Jesus fez é completo e suficiente, pode viver do jeito que você quer, mesmo na imoralidade sexual, porque agora em Jesus você é livre. Os judaizantes, esses que vêm de dentro do judaísmo, eles estão dizendo: legal, você pode até ter crido em Jesus, você pode até ter tido seus pecados perdoados em Jesus, mas você tem que adicionar isso ou aquilo outro para garantir a sua salvação. Então essas eram algumas das heresias que estavam surgindo dentro da comunidade cristã. E lembre-se, a gente está num estágio ainda embrionário do cristianismo, são pouquíssimas comunidades, tá? Nós não estamos falando em centenas ou centenas de igrejas. O pastor Bruno mencionou ontem que só em Caruaru são 2.000 igrejas chamadas de evangélicas ou cristãs. A gente não está falando desse número de igrejas nessa época. Existem talvez 4 ou 5 comunidades em Roma. Nós temos pelo menos ali 3 a 5 comunidades cristãs na Galácia. Nós temos talvez 1 ou 2 em Corinto. Nós temos uma em Colossos, que é na casa de Filemon. E está falando em pouquíssimas comunidades. E diferentemente do que a gente pensa, essas comunidades cristãs, queridos, elas não tinham centenas de membros. Eram comunidades pequenas ainda. No final do primeiro século, isso é mais ou menos lá no ano 100, calcula-se que existiam perto de 300.000 cristãos. No final do primeiro século, imagine lá na década de 50. A gente está falando de poucas comunidades e muito pequenas, só para a gente ver o estrago
que as heresias causariam, ou estavam já causando nessas comunidades. Então, a depender de como Timóteo, em Éfeso, lidasse com a doutrina, poderia não existir uma próxima geração de crentes. Para aqueles que estão eventualmente anotando aí alguns textos, Atos capítulo 20, agora trazendo mais para o contexto de Timóteo na cidade de Éfeso, Atos capítulo 20, Paulo está a caminho de Roma, ele chama os presbíteros de Éfeso, que é a igreja para a qual Paulo envia Timóteo. Timóteo pastoreia em Éfeso. Naquele encontro em Mileto, Paulo prenuncia o seguinte: quando eu sair do meio de vocês, lobos vorazes adentrarão no meio de vocês com o propósito de perverterem a doutrina. Aquilo que Paulo prenuncia em Atos 20 já está acontecendo em 1 Timóteo. Abra sua Bíblia lá comigo, 1 Timóteo capítulo 4, ou capítulo 1, verso 4. Paulo diz no verso 3, porque ele deixou Timóteo em Éfeso, que é para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Olha só, em Atos 20, Paulo prenuncia que lobos vorazes adentrariam na igreja para perverterem a doutrina. Em 1 Timóteo isso já está acontecendo. E a gente não está falando, pessoal, em 10, 15 anos de distância entre Atos 20 e 1 Timóteo capítulo 1. Estamos falando em pouquíssimo tempo. Só para a gente ver a dissimulação de muitos desses falsos mestres. E aqui eu faço um pequeno parênteses para a nossa contemporaneidade. Por que esse tema é tão importante? O compromisso do líder com a sã doutrina. Porque existem algumas doutrinas, teologias, no nosso tempo, que são supostamente cristãs, mas que na verdade são pervertoras e corruptoras da verdadeira doutrina. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar do liberalismo teológico, que é um movimento que vem desde o século XVIII, o século XIX, chega no Brasil ao longo do século XX, que desacredita na autoridade e na inerrância bíblica, desacredita na autenticidade de Jesus como Deus. Portanto, o sacrifício de Jesus ele foi mais ideológico do que redentor. Desacredita na ressurreição de Jesus, literalmente, historicamente acontecendo, e coloca sob suspeição toda a Bíblia. É muito mais um livro que atende os interesses de comunidades do que propriamente seja inspirado, inerrante, infalível ou revelado por Deus. Lamentavelmente, essa perspectiva do liberalismo teológico é o que predomina em muitos seminários no Brasil. Lamentavelmente, muitas pessoas que são formadas, especialmente em instituições que abraçaram o MEC, como órgão regulador da educação teológica, sofrem uma seríssima influência ou risco de contato com o liberalismo teológico. Um outro movimento teológico muito forte no Brasil, e o Brasil tem se tornado um dos principais países de fomento e promoção dessa doutrina, é a chamada teologia contextual. O que é a teologia contextual? O significado do texto bíblico é determinado pela ótica do leitor. Então você fica pensando, como pode existir uma teologia homoafetiva? Existe. O Brasil tem os maiores proponentes da chamada teologia homoafetiva, teologia queer do mundo. Existe teologia feminista, teologia baseada na Bíblia, teologia feminista. Existe teologia das chamadas minorias. Existe chamada teologia da libertação, que lida predominantemente com o pobre. Aí você fica pensando, como pode, a partir da Bíblia, ter essas várias teologias? Simples.
diga que quem determina o significado do texto é o leitor, então você dá autoridade para o leitor impor sua perspectiva, toda a sua herança, seus pressupostos, suas ideologias ao texto bíblico, desprestigiando, contrariando completamente o propósito de Deus para as Escrituras Sagradas. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido também a expressão Jesus a chave hermenêutica, que é um outro erro teológico. Um desses coaches ou influencers do nosso tempo disse que foi estudar teologia e que ele rapidinho já entendeu como funcionava e ele parou de estudar, porque ele entendeu que o que vale são as palavras de Jesus que estão em vermelho na Bíblia. Tá? Ou seja, não me importa Pedro, não me importa Paulo, não me importa Moisés, não me importa a opinião de Mateus, o autor do Evangelho, não me importam os salmos, o que me importa é Jesus. Tá bom? Jesus é maior do que Paulo, Jesus é maior do que Judas. Judas, no caso, o autor. Jesus é maior do que João, então eu fico com Jesus. Então, tudo aquilo que não tem a ver com Jesus não me interessa. O que me importa é a bondade de Jesus, o amor de Jesus, a caridade, o contato dele com todas as classes desprezadas ou marginalizadas da sociedade, todo esse ritualismo, toda essa estrutura de igreja. Isso não me interessa, porque Jesus não veio fundar a igreja. Quem funda a igreja é Paulo, quem funda a igreja é Pedro, o que me importa é Jesus. Isso é uma heresia, isso é uma heresia do nosso tempo. Quer ver uma outra? Eu não tenho dúvida se vocês sofrem com isso aqui em Caruaru, porque a gente sofre com isso no Brasil, porque a América Latina é o berço do chamado neopentecostalismo. O que é o neopentecostalismo? Eventualmente chamado de teologia da prosperidade. É uma teologia que propõe que Deus está mais interessado com a sua provisão de saúde, emprego, dinheiro, vida bem vivida aqui, do que propriamente redenção dos pecados, vida eterna com Ele. Que, aliás, são conceitos que nem fazem parte dessas igrejas neopentecostais. O neopentecostalismo não lida com conceitos como pecado, salvação em Jesus, redenção, remissão, adoção, nada disso. Porque, na verdade, é uma proposta para lidar predominantemente com provisão material no presente. Isso só para mencionar algumas. Eu poderia mencionar muitas e muitas outras heresias do nosso tempo, que são perversões da verdade bíblica. Então, quando a gente pensa em apostatarão da fé, a gente não está olhando para daqui 2000 anos, não, caso Jesus não volte. A gente não está olhando simplesmente para a Europa, que já foi berço do protestantismo, e hoje é chamada de um continente pós-cristão, ou seja, já não partem mais dos pressupostos da verdade do cristianismo. Não, pessoal, a gente está falando da nossa cidade, a gente está falando dos nossos vizinhos, a gente está falando de igrejas que se chamam cristãs, mas sem qualquer dificuldade, infelizmente sem medo de errar, usando a terminologia de Apocalipse, não passam de sinagogas de Satanás. Então há uma extrema preocupação de Paulo com a doutrina ao longo das chamadas epístolas pastorais. Recomendo para vocês, leiam depois 1 e 2 Timóteo e Tito. São os 3 documentos do Novo Testamento que mais usam a palavra doutrina. E aqui eu preciso definir então doutrina. Doutrina como conjunto das convicções fundamentais ou essenciais da fé cristã não significam formulações humanas dessas convicções. Por exemplo, com certeza você nunca encontrou na Bíblia a palavra trindade, tá bom? Trindade não é um termo que aparece na Bíblia. Por causa disso, muita gente diz que a igreja, ali do 2º, 3º século, inventou a doutrina da Trindade. Inventou a doutrina da Trindade.
Por quê? Para muitos, doutrina são simples formulações humanas ou formulações teológicas humanas, que não tem nada a ver com a Escritura Sagrada. Doutrina não é um livro de teologia sistemática, não é esse o significado da palavra nessas chamadas epístolas pastorais. Doutrina é literalmente a tradução para o termo, aquilo que foi ensinado ou aquilo em que devemos acreditar. Por isso que Judas então diz, a doutrina que foi de uma vez por todas entregue aos santos. Vá lá com a sua Bíblia para 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 17. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 17. Paulo diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Aquilo em que você acredita firmemente, que é exatamente aquilo que te ensinaram, que foi aquilo que você aprendeu. Queridos, nessa época não existia nenhum livro de teologia sistemática. Não existia nenhum concílio da igreja cristã para fazer formulações teológicas. O que nos leva a entender que doutrina não é o que nós dizemos sobre Deus, mas aquilo que Deus revelou de si mesmo na Escritura Sagrada. Por isso que Paulo equivalerá daqui a pouquinho Escritura Sagrada no verso 16 ou Sagradas Letras no verso 15 com aquilo que foi ensinado e aquilo em que Timóteo acredita. Então, doutrina não é a ideia que o elder tem de Deus. Doutrina não é o que os teólogos têm a dizer sobre Deus. Porque é aí que vão surgir doutrinas erradas. Então, uma doutrina é saudável, né? Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 1,13. 2 Timóteo 1,13. Mantenha o padrão das sãs palavras. Mantenha o padrão das sãs palavras, das palavras saudáveis, sadias. Tito capítulo 2, verso 1. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Então, doutrinas erradas, doutrinas heréticas ou doutrinas estranhas são o exato oposto da sã doutrina. O que é sã doutrina não é o que eu falo sobre Deus. Sã doutrina é o que Deus revela de si mesmo em sua palavra. Então, quando nós falamos do compromisso do líder com a sã doutrina, nós estamos falando não apenas do compromisso do líder com convicções teológicas. Não, nós não podemos reduzir sã doutrina a simplesmente 5 ou 6 conceitos teológicos em que devemos acreditar e todo o restante podemos abrir mão. Não. Sã doutrina é aquilo que equivale à revelação de Deus por meio da sua palavra. Então, quando Paulo fala para Tito, ensina aquilo que está de acordo com a sã doutrina, ele está dizendo que aquilo que você fala expresse perfeitamente aquilo que é a revelação de Deus na Escritura Sagrada. Isso quer dizer que nem todo mundo que cita a Bíblia é necessariamente bíblico. Toda essa turma que eu mencionei, de hereges do nosso tempo, citam a Bíblia, mas isso não faz com que suas ideias sejam bíblicas. Você lembra que o diabo cita as Escrituras quando tenta Jesus? Lembra que o diabo cita algo que Deus disse para Adão e Eva lá no Éden, mas de forma corrompida ou de forma pervertida? Por isso que o oposto da sã doutrina é ensino de demônio. Porque existe alguém que está por detrás de toda essa perversão ou toda essa corrupção da doutrina, que é o próprio diabo. Então, existem doutrinas erradas, doutrinas heréticas, que são o exato oposto daquilo que Deus revela em sua palavra. O meu propósito hoje aqui com vocês não é lidar com as formulações doutrinárias da teologia ou da Escritura ao longo da história, tá bom? Que nós também chamamos isso de doutrina. Eu estou preocupado nesse primeiríssimo momento em que a igreja está se formando,
de que a Escritura está sendo revelada, Paulo equivaler revelação de Deus com doutrina. Ou seja, a palavra de Deus é a expressão perfeita da doutrina em que devemos acreditar. De novo, repito. Doutrina não é o que falamos de Deus, não é o que eu quero pensar sobre Deus, mas é o que Deus revela em si mesmo. Tá bom? É o que Deus nos dá por sua Escritura como verdade revelada. É por isso que então, e aqui eu quero ler alguns outros textos, é por isso que então Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6, o seguinte: expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Você será um bom ministro de Cristo Jesus, se você se alimentar com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. É interessante que a expressão aqui, alimentado, era a palavra usada para falar sobre a nutrição da criancinha, o leite materno, a nutrição mais básica, mais fundamental, mais vital para o bebezinho. Esse é o termo que Paulo usa para Timóteo aqui. Timóteo, você tem que ser nutrido essencialmente por aquilo que apenas as palavras da fé podem te dar. Ou seja, não é a doutrina e mais alguma coisa, não é Jesus e mais alguma coisa, é única e exclusivamente as palavras da fé e a boa doutrina. Isso daqui me desafia, queridos, a pensar no seguinte: que o nosso estudo, o nosso alimentar da palavra de Deus não deveria ser simplesmente porque temos algo a ensinar, mas primeiramente por termos alguém com quem nos relacionar. Alimentar-se da fé, das palavras da fé e da boa doutrina, aponta primeiramente para o relacionamento com Deus, não simplesmente ganhar o conteúdo para ter o que ensinar. O ensino é consequência, não o propósito. O propósito é o relacionamento, o ensino é a consequência. E tem um autor muito legal que tem sido traduzido de um tempo para cá no Brasil, chamado John Frame. Ele escreve muito sobre doutrina, sobre fé, sobre como pensar teologicamente. E ele diz que o fato de Deus estabelecer alianças com o seu povo aponta para a seguinte verdade: o Deus da aliança é um Deus relacional, onde a teologia, e os puritanos diziam isso, a teologia, a boa doutrina, são formas de desfrutarmos o melhor da nossa vida com Deus. Há uma preocupação de Paulo para que Timóteo, se alimentando da boa doutrina, fosse reconhecido como um bom ministro. E preste atenção que ele é um bom ministro de Jesus, não um bom ministro diante da igreja. Ou seja, a aprovação primeira dele é de Jesus e então da igreja. Isso quer dizer que antes de nos colocarmos diante de pessoas, estamos sempre invariavelmente diante de Deus. E o nosso alimentar da doutrina é por causa do nosso relacionamento com Deus, não por causa do nosso serviço às pessoas. O nosso serviço horizontal é fruto e consequência do nosso relacionamento vertical. Se nós não desfrutamos de relacionamento com Deus, não há como doutrinarmos o povo de Deus. Ok? Então, Timóteo, você será um bom ministro de Jesus, se você for alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas olha que interessante o versículo 16, desse mesmo capítulo. Esse é um parágrafo bom, muito bonito, que Paulo fala sobre as qualificações, tanto quanto as práticas ministeriais, as prioridades ministeriais desse bom ministro. No verso 6 ele fala sobre doutrina, e agora no verso 16 ele diz: cuide de você mesmo e da doutrina. Cuide de você mesmo em relação a quê?
para que você não caia nos mesmos erros de todas aquelas pessoas que Paulo prenunciou no início do capítulo 4, dessas pessoas que nos últimos tempos apostatariam da fé. Se Timóteo não cuidasse, ele poderia incorrer nesse erro. E cuide também da doutrina. A ideia aqui de cuidar é zelar, proteger, preservar, dando a entender que tanto nós, como pessoas que servimos a igreja, quanto a doutrina, que é o conteúdo que ensinamos à igreja, estão sob constante ataque. Essa é a mais pura verdade, queridos. Às vezes, uma das coisas que mais desanima lidando com o ensino na igreja, e eu trabalho também no seminário, é que parece que o avanço da heresia é desproporcionalmente mais rápido e mais extenso do que o avanço de uma doutrina zelosa. Isso desmotiva em alguns momentos, mas isso deveria nos motivar para que, ainda que numa pequena comunidade, ainda que no meu microcosmo, ou apenas naquela geração que eu ensino no seminário, vale a pena, porque é a doutrina que alimenta, é a doutrina que sustenta. Um outro autor muito legal também tem sido traduzido recentemente para a língua portuguesa, ele tem um livro chamado Discipulado para a Glória de Deus. O nome do autor é Kevin Van Hooser. Ótimo, talvez um dos melhores livros que eu já li sobre discipulado da igreja. O Van Hooser diz que Bíblia e doutrina são a dieta da igreja. Então, quando Timóteo fala, cuide de você mesmo e da doutrina, cuide para que você continue se alimentando da doutrina e zele para que essa seja a doutrina que é pregada na igreja. Proteja, preserve. Por isso, queridos, que é tão importante atentarmos para o que escutamos de música evangélica. De novo, não é porque cita a Bíblia que seja Bíblia. Não é porque cita Jesus que seja de Jesus. Nem tudo que se fala sobre Jesus é biblicamente correto. Nem tudo que se fala sobre Deus é teologicamente certo. Nem tudo que menciona a Bíblia é necessariamente bíblico. Então, a preservação, o cuidado da doutrina, passa inclusive pelo tipo de música música evangélica que ouvimos e cantamos. Passa pelo tipo de literatura cristã que nós lemos, ou passa pelo tipo de gente que nós escutamos num podcast ou numa pregação no YouTube. Eu falo isso como quem está tendo que lidar no contexto da igreja com muitas situações, de pessoas que vêm desse neopentecostalismo. Cobertura espiritual, maldição, gente que saiu amaldiçoada do outro lugar porque veio para a nossa igreja. Como é difícil zelar pela boa doutrina ensinando essas pessoas. Mas é por isso que, então, Paulo vai dizer para Tito, no texto que eu já li, Tito 2:1, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Nesse cuidado da doutrina, ou no ensinar com o que está de acordo com a sã doutrina, passará pelo processo de desconstrução das ideias que pessoas têm sobre Deus, sobre Jesus e sobre Bíblia. Às vezes eu sinto que o nosso trabalho é mais o de desconstruir no primeiro momento, para então reconstruir no segundo momento. Não te ensinaram errado. Ah, não, mas você está julgando, estou julgando. Por quê? Com base na sã doutrina, aquilo que a pessoa te disse é errado, é heresia, é perverso. É muito mais para te manter refém e cativo a uma igreja do que te fazer servo de Jesus. Então, o zelo pela doutrina, o cuidado com a doutrina passará em alguns momentos em dizendo, ou a gente dizendo para as pessoas: não creiam nisso, abandone isso, rejeite isso, rompa com isso, deixe de ouvir esse fulano, porque isso aí não é boa doutrina. Olha, o
Timóteo capítulo 6, versículo 20. 1 Timóteo 6, 20. E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que facilmente chamam de conhecimento. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Preserve, proteja. Paulo usa a mesma ideia em 2 Timóteo 1,14. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Em 2 Timóteo 1,13, Paulo diz: mantenha o padrão das sãs palavras. Isso quer dizer, queridos, que existem verdades em que acreditamos que são tão essenciais, são tão fundamentais, que nós precisamos de constantemente nos lembrarmos delas, para que nós as mantenhamos como padrão das nossas vidas e convicções. A doutrina não é algo que eu aprendo num único momento e eu não revisito para a minha lembrança. Existe um outro conjunto de versos em Timóteo que fala: medite nestas coisas. E a ideia de meditar é aquele processo de relembrança, de ruminar, de ficar pensativo numa determinada verdade. Isso quer dizer que de tempos em tempos a gente precisa relembrar a doutrina em que acreditamos. Precisamos relembrar essa verdade fundamental que diz que é o Evangelho, quem é Jesus, em que consiste a nossa salvação, por que é que apenas em Jesus temos perdão e por aí vai, para que sejamos capazes de manter o padrão. É interessante a expressão padrão. Quer dizer que existe um jeito de Deus das coisas acontecerem. Existe um jeito de Deus de pensarmos nas coisas, ou de acreditarmos nelas. Por isso que Pedro vai dizer, em 1 Pedro capítulo 4, versos 10 e 11, que aquele que fala, aquele que ensina, fale de acordo com os oráculos de Deus. Ou seja, existe um jeito de Deus para pensarmos, existe um jeito de Deus para ensinarmos, existe algo de Deus em que devemos crer. E eu sempre digo o seguinte: pouco importa a quem ensinamos, a nossa dedicação, zelo na leitura, no estudo, na preparação e no ensino, não é por causa do a quem ensinamos, mas por causa do sobre quem ensinamos. Manter o padrão das sãs palavras ou da sã doutrina significa continuarmos ensinando a palavra de Deus a qualquer que seja o grupo. Isso quer dizer, queridos, que a gente não pode ter uma abordagem das Escrituras moralista, simplesmente para retirar bons princípios, boas virtudes ou boas práticas. Deixa eu te dizer, boas práticas não sustentam ninguém no Evangelho, porque o que sustenta alguém no Evangelho é a sua convicção em Jesus e a sua vida de piedade. E aí eu volto então, caminhando para o encerramento, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 17. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 17. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aquilo que você acredita firmemente. O que é que você acredita firmemente? Nas sagradas letras, que é a Escritura Sagrada, a qual foi inspirada por Deus e ela é útil, fundamental, essencial para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Queridos, existe um único livro, um único documento inspirado, revelado, autoritativo, inerrante e infalível
é a palavra de Deus. Isso quer dizer que nós somos o povo de um livro só. Tá bom? Somos o povo de um livro só. Que é o fundamento, é a baliza, é o critério de avaliação de absolutamente tudo o que ensinamos, de tudo aquilo que pensamos. E que deixa eu voltar. E que toda a minha biblioteca teológica precisa ser avaliada à luz da Escritura. E que por mais que eu goste de um comentarista, de um pregador, de um autor, este comentarista, este pregador, esse autor, precisam ser igualmente avaliados ou julgados pela palavra de Deus. Isso quer dizer que a autoridade não é de quem fala, mas a autoridade é do texto que é pregado. Tá? Porque no contexto do neopentecostalismo, a ideia do ungido do Senhor, a ideia do servo de Deus, aquele por meio de quem Deus fala, tem sido alvo ou tem sido motivo de verdadeiras bizarrices no nosso Brasil. Talvez alguns tenham visto a prisão de um pastor ontem, numa operação da Polícia Federal, chamada Jeremias 23, porque é o capítulo que fala sobre falsos profetas. Olha, a Polícia Federal reconhecendo em que consistem falsos profetas. E esse maluco, com o propósito de abusar sexualmente de membros da sua igreja, dizia receber revelações de Deus sobre a morte trágica de um membro da família, e para que não acontecesse, Deus havia dito que aquele membro deveria ter relações com ele. Não, isso foi ontem, pode procurar. Operação Jeremias 23, Polícia Federal. Você vai chegar nessas bizarrices. Gente, esse é um de, sem exagero, centenas ou milhares de casos no Brasil. Isso quer dizer que pouco importa seja o Rafael, o Bruno, eu, você, somos julgados pela palavra. A autoridade não é nossa, a autoridade é da palavra, a autoridade é da verdade bíblica. Por isso que é extremamente importante que vocês estudem Bíblia. Não apenas 3, 4 pessoas, mas todo mundo. Para que o quê? Pela boa doutrina, nós também sejamos avaliados. Se naquilo que estamos falando está de acordo ou não com a Escritura Sagrada. Porque pessoas apostatariam da fé por espíritos enganadores e ensinos de demônios dentro da igreja, não fora dela. É joio e trigo que crescem juntos no mesmo ambiente. Então Paulo diz, a Escritura é inspirada e ela é útil. Útil em que sentido? Fundamental, essencial, necessária. Não no sentido de aquilo que é útil para mim, eu pego. Já ouvi essa interpretação e ela é muito errada. De tudo que a Bíblia diz, você pega para você aquilo que é útil. Não. Utilidade aqui significa literalmente suficiente. Ou seja, se existe algo que Deus usa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos educar na justiça de Jesus, é só a palavra. Ela é suficiente. A palavra é autoritativa. Por isso, o nosso compromisso com ela é extremamente importante, porque estamos nos comprometendo com o único instrumento revelado que Deus usa para moldar Jesus em nós, a sua palavra. Então, olha que interessante. Paulo exorta Timóteo a ser comprometido com a sã doutrina. Paulo equivale sã doutrina à revelação de Deus na sua palavra. Paulo exorta Tito e Timóteo a ensinarem aquilo que está de acordo com a sã doutrina, para que pessoas alimentadas pela boa doutrina sejam bons ministros de Cristo Jesus. É assim que se fecha assim. Nós não idolatramos a sã doutrina, tá bom? A nossa adoração é exclusiva ao nosso Deus. Mas a doutrina é a revelação da verdade e da vontade desse Deus, por meio da qual nós conhecemos e nos relacionamos mais e melhor com o nosso Deus. Portanto, queridos, não existe esforço grande
o suficiente que possamos fazer e se compare à dignidade da palavra. Portanto, todo esforço serve a propósito de ensinar melhor e com fidelidade a boa doutrina às pessoas. Deixa eu orar com vocês. Você conhece o pastor Rafael, então pode seguir aqui com o programa. Deus, muito obrigado por tua verdade revelada. Muito obrigado, inclusive, pelo livre acesso que temos a ela. O nosso desejo é de, a semelhança de Tito e Timóteo, nos mantermos firmes, a zelarmos, preservarmos, guardarmos a doutrina, porque ela reflete perfeitamente a tua revelação, a revelação da tua verdade contada nas nossas vidas. Nos dê esse compromisso, Deus, com essa doutrina. Nos dê compromisso com o estudo contínuo, essa relembrança contínua, essa meditação contínua na tua palavra. Bem como o nosso estudo, o nosso preparo, que é um ensino coerente da tua palavra. E não economizemos esforços, motivações para nos dedicarmos a essa tarefa, pois é em Cristo Jesus